Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que ajude você a fortalecer a sua fé e a confiar mais em Deus, que você possa reconhecer o poder do nosso Deus e você possa confiar mais nele, que ele está no controle da história. Vou ler para vocês Romanos 11, do versículo 7 ao 12, depois do versículo 25, que diz assim: Que diremos então? O que Israel buscava? Isto não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse: Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles, depois ao 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte de Israel, até que venha entrar a plenitude do tempo dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Irmão, essa passagem aqui, Paulo, ele nos deixa um ensinamento que é muito importante, que é sensacional e que, infelizmente, muitas pessoas ignoram. Aqui a gente vê Deus como Senhor da história, Deus como tendo controle sobre toda a história. Porque quando Jesus veio, de fato, os judeus, os israelitas, eles negaram a Cristo. Mas por eles terem negado a Cristo, foi que o Evangelho pôde chegar para a gente, para mim, para você que somos gentios. Foi por isso que o Evangelho e a salvação pode chegar para o mundo todo, porque Israel negou ao Senhor. E na verdade a gente vê que Deus estava no controle de tudo isso, porque Deus permitiu que o coração dos israelitas fosse endurecido. Não porque Deus quisesse o mal dos israelitas, mas ele já conhecia o coração daquele povo que estaria no tempo de Jesus. Então Deus permitiu que o coração deles ainda assim fosse endurecido, para que a salvação pudesse ser chegado a todos nós que somos gentios, que somos de outros povos, para que o Evangelho de Cristo pudesse ser espalhado pelo mundo todo, e assim todo o mundo tivesse a oportunidade de ser salvo. A gente vê também que Deus tem ainda um plano para Israel de salvá-los, e quando chegar a plenitude do tempo dos gentios, quando o Evangelho estiver sendo pregado no mundo todo, eles também vão ter a oportunidade de aceitar a Cristo, e aí eles vão poder ser salvos daquela geração. Irmão, o que eu quero te falar, que é um ensinamento muito importante que a gente tira, que a gente pode ter para a nossa vida, é que Deus ele é o Senhor da história, como eu disse no começo dessa reflexão. Ele está no controle de tudo. Mesmo quando parece que tudo está tomando um rumo estranho, igual Israel quando negou o Messias, mesmo quando parece que o rumo ele leva à destruição, Deus ele ainda é o Senhor da história, ele tem o controle sobre todas as coisas, não há nada nesse mundo que fuja do controle dele. Então, irmão, que você possa confiar nesse Deus, que assim como ele está no controle da história dos israelitas, da história de nós gentios, assim como ele esteve no controle da história para que o Evangelho possa chegar para todos nós, ele também está no controle da tua história, ele também te conhece. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então que você possa de fato confiar nesse Deus que, independente do que esteja acontecendo com você, por mais que o cenário seja caótico, de alguma forma isso vai cooperar para o seu bem, porque a vontade de Deus é soberana, e Deus está no controle, e Ele é fiel. Então que você possa confiar plenamente no Senhor, que você possa meditar nessa palavra e se aproximar de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida. Amém.